Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, vamos fazer uma oração iniciando este culto, cantar uns hinos de louvor, exaltar o nome do Senhor nesta noite, a qual o Senhor nos proporcionou com esta oportunidade. Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus. Senhor, a Ti damos graça por mais um dia que passamos, por mais uma noite que chegamos, por mais um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Pai querido, eu peço ao Senhor que o Senhor possa colocar anjos com espada desembainhada para proteger este local onde estão os Teus servos, Tua serva, que vão exaltar o Teu santo nome. Senhor dos exércitos, queremos pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor repreenda o mal, as enfermidades e traz alegria para os nossos corações sempre. Pai querido, que o Teu nome sempre seja louvado, seja exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre os nossos corações. Que o Senhor possa receber os louvores daqueles que irão Te adorar, as orações de agradecimento e as petições, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder e dar vitória para aquele que necessita, e dar, Senhor, alegria para todo o Teu povo, que sempre dobra o seu joelho para pedir e para Te agradecer, sabendo que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Fique conosco, Senhor, e abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Está lendo o Salmo 123? Salmo 123. A oração do crente desprezado. Aleluia, Jesus. Salmo 123 diz assim: para Ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assas fartos de desprezo. A nossa alma está sobre modo farta de zombaria, daqueles que estão à sua vontade e do desprezo do soberbo. Amém? Deus abençoe. Essa é a oração o salmista deixar escrita aqui para aquelas pessoas que se acham tristes, desprezadas, amarguradas, E é muito importante dar momento na vida da pessoa que ele se acha mesmo distante de alguém, desprezado, mas aí ele faz essa oração e diz: para Ti, Senhor, para Ti que habita no céu, levanta os meus olhos, porque só o Senhor é capaz de trazer paz, alegria e sobremaneira sobre as nossas vidas, todo o controle. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Está no boletim, acho que é a Carol mais aqui, mas elas não chegaram. Vamos louvar o Senhor 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim opera o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toda
Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, voz se faça ouvir, a minha alma louva Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, e meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz só teu, ó Salvador. Hoje a vida no meu ser, enche-me no teu fervor. A minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma louva Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim, tua para sempre sim. Aleluia, Jesus. A equipe de louvor vai estar adorando ao Senhor neste momento. Após a equipe de louvor, nós vamos ouvir o irmão Elton adorando ao Senhor. Amém? Pai do Senhor, irmãos, amém? Tá todo mundo bem, hein? Aleluia. O Espírito Santo possa, aleluia, receber o nosso culto nessa noite, amém? Que Ele venha falar no seu coração. Devemos colocar na nossa mente, amém? Ao entrarmos dentro da casa do Senhor, por mais, aleluia, que o lugar possa às vezes parecer simples, mas quando nós reunimos a presença de Deus, ela está no meio do povo. E Deus, através de uma reunião simples, pode falar fortemente ao teu coração. Mas antes que Ele fale, você também atinge o coração dele com o teu louvor. Amém?
o Senhor com esse cântico, amém? Vamos louvar o Senhor com mais um. Tem bem tempo que nós não louvamos o Senhor, amém? Fica de pé, você que pode. Você crê que Deus escuta você quando você clama? Nem todas as vezes que clamamos, Deus nos traz a resposta que queremos, ou traz a resposta no momento que precisamos, porque Deus ele tem a sua maneira de trabalhar. Aleluias, mas nós sabemos que há um momento que nós clamamos e a cada um Deus tem um momento de trazer resposta. Quem sabe nessa noite pode ser a noite da resposta. Aleluias, Ele pode ser a cura para a enfermidade que é na tua vida. Ele pode ser o milagre para as causas impossíveis na tua vida. Quem crê nesta noite, dá glória a Deus bem forte para Ele.
Mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Vou tentar louvar ao Senhor nessa noite. Concorde os irmãos que souberem podem me ajudar, amém? Amém? Desemboca o vaso e enche de azeite, e enche de azeite, e enche de azeite.
doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova as nossas forças. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus em nós. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova as nossas forças. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus. Aleluia. A irmã Tereza vai querer louvar o Senhor nessa noite. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Só você não louvar o Senhor Jesus. Vai nesse com a garganta um pouco. Nós vamos louvar o Senhor com a harpa, 200 ciclos da harpa. Os irmãos nos ajudam aí.
todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É um motivo de alegria para nós, mais um do Senhor. Eu creio que você também está ansioso para ouvir a palavra do Senhor, que é coisas que todos que aceitaram Jesus têm um anseio de ouvir uma palavra. E sempre uma palavra de Jesus, ela não vem com carícia, ela não vem do jeito que a gente quer ouvir. E o Senhor tem algo melhor para nós, ou doente ou sarado. O Senhor tem algo para falar conosco. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em carta aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Creio que apanhei bastante essa semana ao ler este livro. Glória a Deus. Eu creio que Ele vai falar conosco nesta noite. Pelas poucas palavras que tenho, mas Jesus não precisa de muitas coisas para falar no coração de cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: a epígrafe desse texto é: por um homem vieram o pecado, e a morte por um homem, e também veio a graça. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, e não havendo lei, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e muito mais assim o dom com a ofensa, e por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, e na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, e reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. E por isso, como que por um homem, que por um a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato da justiça veio a graça sobre todos os homens pela a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, e assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Grande é o nome do Senhor. Irmãos, glória a Deus. Quando eu falei que apanhei muito no decorrer dessa semana, quando li este livro de Romanos, e vi que Paulo queria falar tanto sobre esta carta, enviar esta carta a Roma, e eu me perguntava o porquê ele escreveu esta carta, qual era o motivo de enviar essa carta a Roma. Porque dizem que antes de Paulo ir a este lugar ou enviar essa carta,
esta igreja já estava sendo fundada naquele lugar, e há muitos tempos. Uns dizem que é Pedro que fundou esta igreja, e outros dizem que são aqueles homens que saíram do Pentecoste, em Atos 2, ao ouvir a palavra, a descida do Espírito Santo. Homens saíram dali capacitados com o Espírito e fundou esta igreja em Roma. Mas a vontade de Paulo era estar passeando, fazendo a sua obra naquele lugar. Que homens saíram ali e fundaram a igreja, mas não tinham o conhecimento total do que seria o dom gratuito de Deus. Eles montaram e fundaram a igreja, só que estava precisando de ser corrigido com pequenas coisas. E Paulo, no seu percurso para Jerusalém, e queria até chegar na Espanha, ele escreve esta carta na cidade de Corinto, para enviar essa carta a essa cidade de Roma. Lendo aquele livro tão precioso, a qual eu tenho lá em casa, que ajuda muito na meditação dos livros, a qual eu tive o prazer de colocar no meu cantinho. Eu tive um grande ensinamento daquele livro. A gente vê as palavras de muitos pregadores dizendo que quanto mais você lê um versículo e aprofundar nele, você pode estar extraindo dali minas de ouro. E eu, ao ler esse livro, eu encontrei uma jazida tão grande, que eu imaginei assim, e falei comigo mesmo: o que eu estou caçando neste livro? Aí eu procurei, logo no princípio daquele livro, que é o Novo Testamento, a qual muitos aqui têm ele guardado nas suas casas. Ele diz assim: se tirasse todos os livros da Bíblia e deixasse somente Romanos, o livro de Romanos seria uma espinha dorsal da Bíblia. Não precisaria de mais livros nenhum, porque o livro de Romanos é o livro que fala de todas as coisas. Quando eu comecei a olhar esse negócio e ver que era tão profundo as escrituras que Paulo tinha escrito para aquela igreja de Roma, eu falei assim: gente, eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria ter feito, de procurar um conhecimento tão grande, que ainda eu estou bebendo um leitinho ainda na fé. Eu creio assim, que quando os meus 80 anos chegarem, aí eu estou ceando uma comida mais sólida. Mas enquanto a gente não tem o entendimento, não tem o conhecimento, você começa a procurar em todos os lados. Você começa a procurar no prefácio da Bíblia, antes de começar um livro, você começa a ler. E ali tem o anúncio, o porquê foi escrito aquele livro. E eu perguntando o porquê, eles falavam que este livro de Romanos foi escrito para aquela igreja. E quando Martinho Lutero chegou a ler este livro completamente e meditar nas escrituras de que Paulo escreveu, a coisa melhor que aconteceu ao nosso meio evangélico, que coisas que não tinha aos nossos olhos, às nossas vistas, era uma Bíblia aberta para que nós meditássemos na palavra de Deus. E quando aquele homem leu aquele livro, ele arrumou uma encrenca para ele e uma salvação para nós. Coisas que muitos de nós, os antepassados nossos, pagaram preço para obter e ganhar um pedacinho no céu. Mesmo naquele tempo, quando Martinho Lutero leu e viu que eles estavam vendendo um pedaço do céu na terra, da terra vendendo um pedaço no céu, ele começou a criar muitas coisas que hoje nós temos em mão. Coisas que para muitos não tem valia. Vemos a igreja, nós vemos as igrejas todos os dias de culto, lemos a palavra, cantamos hino e vamos embora para nossas casas. Mas você não sabe o que fez você estar até aqui neste momento. Quando nós lemos que a graça de Deus superabundou em todos os nós que éramos pecadores, como lemos no capítulo 5,
Porque pelo pecado de um homem entrou até a morte no mundo. Coisas que nós estávamos felizes, eu conversando com o Juninho essa semana, se Adão não tivesse pecado, se o pecado não tivesse entrado no mundo, o que seríamos dessa humanidade na terra hoje? Nós estávamos num paraíso tranquilo, andando no meio de animais e leões, mas infelizmente por um homem entrou o pecado no mundo. Mas antes da fundação do mundo, o nosso Senhor já tinha projetado a graça e a misericórdia sobre este pecado. A gente fala que conhece todas as coisas. Agora você imagina Deus antes da criação do mundo. A graça de Deus, que eu quero falar nessa noite sobre a graça. Nós sabemos que a graça ela é um favor a qual nós não merecíamos. Eu quero te falar umas coisas. A graça de Deus, ela é comparada como o vento. Isto é a graça de Deus. O ar que você respira, isso é graça de Deus. A enfermidade a qual você olha e não tem cura, é a graça de Deus. A salvação a qual nós não merecíamos antes, a graça de Deus. E hoje nós temos com nós a graça de Deus. E para ser mais claro do que é ser a graça, eu vou só expor uma história. Se você chegar numa fila de supermercado, e às vezes em promoções, eles colocam lá uns balõezinhos para serem estourados. E você faz a sua compra ali, às vezes com o dinheiro contado do seu mês, e você não sabe o que pode acontecer a minutos à sua frente. Quando você passa no seu caixa, você tem o direito de estourar um balão. Quando você estoura aquele balão e cai um papel no chão, e o gerente pega aquele papel e te entrega, depois da sua compra paga, você pega um papelzinho, e neste papel está escrito: vale compras para o resto da sua vida. Para ser bem claro o que é uma graça. Você foi comprado pelo resto da vida, pelo um tão precioso sangue, que a gente não se dá conta do que é esta graça, que nós não merecíamos. Eu falo, e muitos falam, que o homem, ele não presta, ele não vale nada, o homem. Quanto mais o homem se acha o bom, mais pior ele fica. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, o que seríamos de nós? E a graça, ela destrói o pecado. Como éramos antes, imerecidamente, nós não merecíamos a graça de Deus. Mas Deus olhou do alto e sublime trono e viu que nós precisaríamos de retornar ao Pai. Precisaríamos com todo fervor adorar a Ele. E Ele não tinha outra opção a não ser fazer aquele favor a qual nós precisamos: enviar o seu Filho amado. E o maior ato de graça foi transformado ali na cruz, quando Jesus destronou a morte e passou a reinar a vida através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma morte que se tornou vida para muitos que se sentiam mortos e hoje se encontram vivos para glorificar o nome de Deus. E para continuar esta breve meditação, eu olhando nesse livro de Atos e vendo
o quanto era necessário que Paulo escrevesse essa carta. Porque ali tinha judeus misturados com gentios, que são chamados de mesmo os gregos, e todo aquele que não é judeu é considerado gentios. E Paulo escreve sobre isto para ele. Paulo, nos seus primeiros capítulos, ele informa a igreja de Roma de quem ele foi feito apóstolo. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, coisas que a igreja de Roma não sabia, que foi lá mais ou menos nos anos 55 a 57 que Paulo escreve esta carta. E quando aconteceu o batismo em Atos 2, foi mais ou menos ali 30 anos na vida de Cristo. Logo após a morte de Jesus, aconteceu o batismo. Então Paulo demorou 20 e poucos anos para escrever essa carta com todo carinho, com todo amor para essa igreja, porque ele precisaria de informar e rever e ver alguma coisa acontecido ali naquela igreja. Porque o negócio de Paulo era pregar a palavra para os gentios. Enquanto muitos estavam preocupados em pregar o Velho Testamento, as leis de Moisés, Paulo tinha um desejo no coração e o chamado de pregar para os gentios. Porque enquanto os judeus, israelitas, eram aceitos na sinagoga, os gentios ficavam de fora da palavra. E Paulo foi chamado para pregar a nós que não tínhamos direito de entrar pela porta, e hoje nós temos o direito de ter o acesso direto ao trono de Deus. Coisas que antes nós éramos banidos, só eles que tinham. Como diz o Evangelho, eu vim pelos meus, mas os meus não me aceitaram. Abriu essa brecha para que o povo gentil, como nós, tivéssemos essa oportunidade de adorar o Mestre dos Mestres, o Criador de todas as coisas. Eu, quando li umas leituras extra e perguntava, mas tão grande acontecimento por causa de uma carta de 16 capítulos? E perguntei mais, e quis saber mais o porquê essa carta estava adiante de todas as outras, adiante de Coríntios. Não é esta a carta mais velha? A carta mais velha, eu acho que é Colossenses, a carta mais velha de Paulo. Então esta carta foi colocada entre as cartas de Coríntios e Gálatas, para que nós tivéssemos uma introdução do que seria um Novo Testamento a partir dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus, agora nós temos um Novo Testamento a partir de Paulo, escrevendo as suas cartas e ensinando as igrejas como deveria andar em novidade de vida. Se pecar, pede perdão e conserta a Deus, porque a gente pergunta assim, e a graça? O que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja ainda maior? Ele continua, de jeito nenhum. Se nós estamos mortos para o pecado, e como viveremos ainda nele? Esta é umas palavras muito duras, muito forte, para quem está escrevendo uma carta para uma igreja que não tem o conhecimento algum daquela igreja. Mas a vontade de Paulo é que a igreja conhecesse a ele, do que ele estava falando, e ele através da sua carta, ele diz assim: eu quero dividir com vocês um dom que Deus me deu, dividir com vocês palavras para ajudar no ânimo de vocês, coisas que vocês ainda não têm, foram batizados lá naquele dia, mas ainda precisam de alguma coisinha. Eu quero dividir com vocês. Mas a vontade de Paulo era de ter passado por ali e continuado a sua viagem para frente, de fazer o seu ministério, que era abrir igrejas
por este mundo afora, aonde o gentio não tinha vez de adorar a Deus. E Paulo fez esta viagem, a terceira viagem a qual ele fez. Ele escreveu essa carta e colocou na mão dos romanos. E hoje nós temos o privilégio de ler ela. E eu convido a você, se você quiser ler esta carta, medita e procura a fundo alguns comentários extra do que é esta carta. Se você vê o que aconteceu através dessa carta, você vai se tornar um crente mais fiel ao Senhor a partir de hoje. Porque quando eu recebi a escalação para estar nesta frente aqui hoje, eu comecei a preocupar. E a primeira coisa que veio na minha mente foi a graça. O que eu farei sem a graça de Deus? O que será de mim sem a graça? Se não fosse a graça me alcançado, eu acho que eu estaria morto. E não só eu. Mas às vezes a gente pensa assim: isso são coisas da vida que passa, e você, no outro dia, você está bem de novo. Mas não. A graça de Deus, ela paira sobre todas as coisas. A palavra diz que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, a graça superabundou, muito mais. A graça de Deus hoje, ela tem invadido os corações de nós. Se nós formos contar o passado de nós, eu acho que nós vamos criar um livro de terror na vida de muitos, porque as nossas vidas antes de Cristo é uma vida de terror, de escuridão. E hoje, com novidade de vida, nós podemos andar na luz e não tropeçamos, porque nós andamos num caminho limpo, e este caminho que leva ao céu. E se você está nesse caminho, pode continuar nele, que este caminho, ele está preparado, como o nosso presidente José, como se diz, está preparado as casas, está preparado todo a que Jesus prometeu a cada um de nós ir preparar. Já está preparado. Ele falou que ia preparar o lugar, e quando estivesse preparado, ele ia voltar. O que nós estamos esperando hoje? Somente a volta de Jesus. Somente a volta, porque está tudo preparado. O mundo já fala isso. O mundo já mostra que Jesus está à porta batendo, querendo tomar o que é dele. Jesus está às portas batendo e querendo voltar. E ele não vai voltar e tirar você de leve, devagarzinho. Ele vai ser tirado à força. Você vai ser tirado à força, que muitos ainda vão chorar a sua falta. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por este momento tão maravilhoso a qual o Senhor nos tem dado. Senhor Deus, ó Pai, neste momento, ó Deus, eu agradeço ao Senhor, ó Pai, por ter colocado esta palavra, Senhor, em minha mente, ó Deus. Ó Pai, de ter mostrado para mim, Senhor, o quanto foi especial, ó Pai, para aqueles discípulos que andaram, viram a Tua glória, ó Deus. E hoje nós podemos, ó Pai, conferir os Teus atos e ver, ó Deus, que o Senhor fez maravilha na vida deles, ó Deus. E hoje o Senhor continua fazendo maravilha em nossas vidas. Ó Pai, abençoe, Senhor, este povo. Abençoe, Senhor, a Tua igreja na face da terra, ó Pai. Todos aqueles, ó Deus, que não cansam de adorar o Teu santo nome, ó Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Fique conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com cântico. Aleluia. Os irmãos do louvor, se puder ajudar. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. 49. A dor que passou meu ex, meu Senhor, sempre eu adorarei.
Aleluia! Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno de respeitar a dor que passou meu rei e meu Senhor. Sempre o adorarei. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te ver. Livre eu sou pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. E caramba! Aleluias. Podemos sentir a presença do Senhor neste lugar, né? Amém. Aleluia. Irmãos, estamos encerrando o nosso trabalho, ouvimos uma boa palavra do Senhor e pela graça do nosso Senhor Jesus nós somos salvos, né? E agora queremos dizer que sexta-feira o ciclo de oração com certeza está aí orando, buscando a presença do Senhor, e domingo às 8 horas da manhã nós estaremos aqui, amém? E às 7h30 da noite. Deus assim nos abençoe, que tudo vai dar tudo certinho, né? Amém? Nós vamos orar encerrando, acho que não tem mais anúncio. Vamos colocar de pé e vamos orar. Deus abençoe nosso irmão que está nos visitando nesta noite, tá? Em nome de Jesus. Eu queria falar nós queríamos, nessa última oração, nós fizemos uma oração pela Axa, né? O Kaique está tratando do olho dela, que a bactéria voltou novamente. Queria até orar, ungir, mas eles estão aí ainda? Nós estamos ungindo a Axa. Já foi, né? Então a gente esteja fazendo oração, né, por ela nesse momento, para que Deus venha estar repreendendo aquela bactéria, né? O Kaique ali, mas a Sinara está, né, passando luta ali naquele momento, e para Deus estar repreendendo essa enfermidade, amém?
Deus pode curar, amém, irmãos? Também lembrando que a lição de domingo, né, é uma lição muito boa e era bom se todos os irmãos pudessem participar. Sobre dons de revelação. Quem que não gosta de revelação aqui, né? Deus fala através da palavra, mas também a revelação que Deus dá ali no sobrenatural naquele momento, os mistérios, né? Então vai estar falando aí sobre palavra de sabedoria, que faz parte do dom revelação, palavra do conhecimento, que faz parte do dom da revelação, e discernimento de espírito. Nem tudo que pula e fala em línguas é Deus, né? Então vem para a lição aí, o pastor que vai estar passando essa lição. O pastor tem algumas experiências e tem uns casos muito bons nisso aí. Vem para cá participar, amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por este trabalho, pela presença do Senhor na nossa vida, agradecer o Senhor pela palavra que ouvimos, agradecer o Senhor por ter dado voz ao teu povo para te louvar, ter dado saúde para caminhar até aqui, que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Queremos pedir ao Senhor em favor da Áquisa, pois sabemos que o Senhor está vendo tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está no controle de tudo. Então que o Senhor possa acalmar o vento e a tempestade na vida da família do Kaique, repreender aquele mal que está nas vistas da Áquisa, repreender toda infecção. Para quê, Senhor? Para que haja paz, conforto, alegria naquela família. E mais, que haja mais adoração e confiança no Senhor, pelo milagre que o Senhor realiza. Pai querido, que o Senhor esteja nesta noite, realizando o milagre na vida daquela criança, tocando todo o mal da vida dela, repreendendo toda a fúria de Satanás contra aquela família, tudo aquilo que foi enviado pelo inimigo, pelo adversário, para tirar a paz, para tirar a saúde, a alegria deles, sejam repreendidos em nome de Jesus, e que o Senhor possa dar vitória. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos recebam dizendo amém. Assim está encerrado. Deus abençoe a todos.